E aí, como você vai? Espero que bem. Eu tenho feito aqui, mais ultimamente, tratado mais de questões referentes à sexualidade humana. Quando a gente fala de sexualidade humana, a gente vai já dividindo categorias, sexualidade masculina, sexualidade feminina, sexualidade de gênero, A gente vai classificando, nomeando, dividindo, de alguma forma afastando, Obviamente, a biologia está aí para mostrar que há uma anatomia diferenciada do homem para a mulher. E o que eu busco fazer aqui é tirar só do campo biológico, a ideia de que a diferença sexual, as genitálias, a ideia do sexo genital também, para fins reprodutivos, em primeira instância, elas definem o que é um homem e uma mulher. A gente tem aí, ao longo das décadas, diria até dos séculos, a gente pode se aprofundar mais nisso, um estudo que vai defender e vai mostrando, demonstrando o quanto a linguagem, as ideias culturais, as estruturas sociais, elas vão formando os papéis de gênero, mas de forma majoritária, a ideia de homem e mulher, que se confunde com macho e fêmea, que exclui a fêmea da linguagem e supervaloriza a ideia de macho. Está muito ligado a uma ideia biológica. É bem dito aqui, Quando a gente entra na dimensão da linguagem, a gente está falando de criação de sentido. A gente cria o sentido para poder entender as coisas, Só que o sentido ele não pode fechar as coisas. A linguagem ela não pode fechar as coisas. Há de haver uma possibilidade de diálogo, de um constante debate. Isso é necessário, porque as demandas sociais vai chamando a gente, vai mostrando que há uma urgência aí de se repensar isso, de se pensar isso, gênero, sexualidade, o que é homem, mulher, o que existe entre esse homem e essa mulher, quais as possibilidades. A gente vem falando disso aqui, nesse livro aqui do Contar do Caligares, da Maria Homem. Inclusive, hoje aconteceu uma coisa interessante, uma sincronia interessante, uma sincronicidade interessante. Coincidência, não sei. Mas parece que hoje faz 2 anos que o Contar do Caligares faleceu, e eu vi até postado um vídeo de coisa de menina, lá no canal da Maria Homem. Então é muito estimulante, vamos dizer assim, a gente lidar com esse tipo de conversa aqui nesse livro, uma conversa simples, teoricamente. E a ideia desse espaço, desse lugar aqui que eu vou falando, trazendo essas leituras, é bastante similar à ideia desse livro. Não é para se esgotar a coisa aqui, não são conclusões. Pelo contrário, é um passo inicial. Porque a gente está lidando aqui com o impossível. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, através desse livro aqui. Os impossíveis, o contraditório. Porque eu estava pensando, que eu vim falar aqui de psicanálise, de literatura, e muitas vezes, me parece, que se vai criando aqui um ar bastante pedagógico, E claro, a pedagogia é importante, mas quando a gente fala de psicanálise, quando a gente está pensando o sujeito, o desejo, a gente não pode ser pedagógico. A gente pode ser pedagógico talvez na transmissão de algumas ideias, mas a ideia da psicanálise que eu vou entendendo, que eu vou me identificando, é essa ideia de abrir, não é fechar, concluir, não, a gente vai abrindo. A gente tem um campo de saber que vai abraçando
esses impossíveis. O que a gente faz com o impossível? Em muitos lugares esse impossível vai ganhando nomes, né? Vão ganhando até conceitos, né? Vão ganhando fórmulas. Mas qual é o custo para nós, enquanto nossa humanidade, enquanto essa selvageria que eu vou falando já há um tempo, passando por vários livros, né? Viviane Mosé, vamos para a psicanálise, vamos para a sexualidade, vamos para a pulsão e a compulsão nas drogas. A gente está falando de experiências radicais, mas também de experiências banais. Não é só no radical que a gente vai capturar isso, se perceber nisso. A gente vê no banal também. E aí que a gente vai para coisa de menina, né? Eu disse que a gente vai especialmente lidar agora com o impossível, porque a gente vai lidar aqui com a nossa contradição, o nosso desejo indesejável aqui na consciência, né? Aqui no eu. Mas a gente precisa passear por esses lugares, né? A gente precisa circular por esses lugares obscuros de nós. A gente fala que é obscuro, né? Já é um lugar que a gente imagina, assim. Vamos lá, vamos lá. Eu vou dar um salto no livro, aliás. Eu vou dar um pulo, porque eu vim percebendo que é necessário tempo. E eu queria criar uma espécie de linha, não sei se linha, né? Mas eu estou defendendo aqui, junto com o Contardo especialmente, a ideia de que a misoginia está muito ligada ao desejo sexual feminino, né? Daí achei legal a gente pular um pouco, dar um salto aqui no livro, vamos para a página 79, onde vamos falar sobre reconfigurar o pacto social, né? Quando a gente fala de pacto social, a gente está falando de condições que a gente vai criando, né, metaforicamente, simbolicamente. Não é um pacto que muitas vezes está escrito na lei, né? Por exemplo, a ideia de não matar, né, a ideia de não violar o corpo do outro. Claro que isso vai indo para o campo da lei. Mas a gente está falando de um pacto interior, anterior também, talvez interior, né, seja lá o que isso significa. A gente começa com a Maria Homem aqui. Tomar um golinho de café. No lugar do materno existem várias culpas. Entre aspas. Não desejei estar grávida, mas estou. Devo abortar? Essa pergunta já é a primeira grande encruzilhada possível para uma mulher e que pode gerar a responsabilidade e, eventualmente, a culpa sobre o não querer. Depois nasce a cria e a mãe não ama imediatamente aquele filhote. Não há aquela transmutação mágica do afeto. Esse é o segundo momento de culpa, do qual já falamos. Aspas, trabalho fora, sou trabalhadora, operária, não sou só mãe. A mulher, então, deixa a cria no sistema de prolongamento da maternagem que foi inventado justamente na virada do século XVIII para o século XIX. E aí surge a culpa porque, entre aspas, meu filho é tão tititico e já está na creche. Esse é um problema importante para várias mulheres. É a eterna pergunta, devo trabalhar ou ficar com meu filho? Tenho que abrir mão do quê? Porque além do mais, a mulher tem, no mínimo, uma tripla jornada hoje. Ela tem múltiplas funções. É mãe na casa, cidadã na polis e trabalhadora no mercado. Existe ainda uma grande função que é exercida, ou demandada a ser exercida, que é de ser uma mulher desejada. A mulher, assim, tem que operar um tratamento de si, um cuidado de si, para se manter como objeto de desejo, que implica comer bem, entre parênteses e pouco, ir à academia, cuidar do cabelo, das unhas, das roupas, da pele. Isso é assustador. Antes era comum ver velhas senhoras andando pelas ruas ou sendo nossas avós e tias. No interior do Brasil, uma senhora de 60 anos ainda é uma senhora de 60 anos, que teve a menopausa e engordou um pouco, mas hoje não pode. Não é permitido a mulher envelhecer, engordar, deixar de ser uma ninfeta, ou a menos, uma mulher desejável. Está cheio de anúncios ou pseudo-correspondentes
reportagens com títulos chamativos. A avó que foi confundida com a neta. Como ter 70 anos com cara de 85. Como parecer mais jovem. Enfim, é o velho cada vez mais exigente e imperativo da juventude. São novas faces e formas de subjugar a mulher. É uma questão, né? Uma questão que, assim, para nós homens, a gente fica sempre no lugar daquele de dizer, pelo menos majoritariamente, né? De aquela ideia do homem clássico, vamos dizer assim, vamos colocar assim aqui, né? O machão. De julgador, né? A gente vai avaliando, avaliador, né? Aquela mulher ali não rola mais, aquela ali rola, e geralmente a gente vê o quanto é exigido essa beleza e juventude da mulher, né? Um mercado, inclusive, que gera muito dinheiro, né? Algo que é diferente para nós homens, né? O homem ele começa a ter aqui a barba grisalha, né? Já é charmoso. Agora a mulher, ela precisa manter a imagem jovem, para se manter nesse lugar de objeto, desejável, né? Isso é imperativo da cultura. Não estou dizendo aqui se é legal ou não, o que deve fazer ou não. A gente está falando do imperativo, né? Aquilo que é imposto, aquilo que é exigido, e não necessariamente de forma direta. Está na cultura, está nas linguagens, das propagandas, dos filmes, né? Só a gente vê aí Hollywood. Prestem atenção de como muitas atrizes elas vão sendo substituídas por outras atrizes depois de certa idade, né? Isso sempre foi muito evidente em Hollywood, né? A gente tem aí relato de atrizes que depois de uma certa idade vão deixando de ser chamadas para filmes, o cachê diminui, né? Elas têm que se submeter a inúmeras cirurgias plásticas e ser doente na nossa sociedade, vamos dizer assim, né? Então a gente, talvez nós como homens, se a gente tiver abertura, né, de tentar entender isso, que a exigência de beleza e juventude para a mulher também é exigida em triplo do que para nós. Claro que também tem um mercado para o homem em relação a isso, né? Porque a gente está falando muito de mercado também, né? Querem vender para a gente uma juventude, de certa forma. Mas para a mulher o buraco é mais embaixo. A mulher vai sendo desvalorizada, subjugada, né? Uma mulher... Eu já vi, né? Que é um relato assim de empírica talvez da vida. Até na clínica a gente vê isso, no trabalho clínico. A mulher com 40 e poucos anos já vai sendo considerada velha. Isso é muito doido. E ao mesmo tempo a gente tem uma cultura hoje que supervaloriza a juventude, lógico. Vai vender essa imagem eternamente jovem, né? E a Maria Homem vai falando aqui essa impossibilidade. Não impossibilidade, né? Mas é meio que não pode, né? Não é assim que você deve ser, vai dizendo a cultura, o mercado, né? Então a gente vai para lugares assim, como eu estou dizendo, parece banal, né? Mas não é. Isso vai mexendo com a subjetividade das pessoas e vai dizendo muito de quem nós somos como cultura, né? Como homens também. Pois é, como diz aqui, né? São novas faces e formas de subjugar a mulher. Esse grande atarefamento não seria, em alguma medida, uma força de controle sobre o corpo da mulher, obrigando-a a fazer-se bela, desejável, mãe e, de preferência, ganhando dinheiro? Onde será que erramos na revolução feminista? Será que demos tudo de graça e não negociamos? Porque nós saímos para o mercado, mas estamos fazendo dupla, tripla, quádrupla jornada de muito trabalho. Lutamos tanto para poder falar, pensar, escrever, ter direito à propriedade, ao mercado, mas, entre aspas, pode deixar, baby, eu cuido aqui da cama, mesa e banho. Agora, estamos com dificuldade em colocar essa homarada aí para dentro da casa trabalhar. Isso sem colocar na pauta a diferença das cargas e as terceirizações dos trabalhos cuidadores, entre aspas, né, que existem entre as várias classes sociais. Como se discute muito hoje em dia, as pessoas mais ricas compram o trabalho barato das pessoas mais pobres, assim como as pessoas e mulheres mais ricas compram
trabalho doméstico das pessoas mais pobres, sobretudo das mulheres empregadas domésticas. Existem muitos feminismos, né? A gente vai falar de feminismos mais radicais. Eu tô aqui só explanando, tá? Não sou nenhum especialista, longe de mim querer ser, né? Mas o que eu pouco conheço, pouco converso com amigas feministas, existe, e estudo um pouco também, né? Que aparece aqui. Existe um feminismo que é mais radical, que vai considerar mulheres, são mulheres cis, mulheres com ovários, vamos dizer assim, né? Ou genitais, né? Não sei. Ou algumas que vão incluir as mulheres trans, inclusive as travestis. E muito assim importante, né? Falando de questões raciais, tem o feminismo negro. A gente está falando aqui, inclusive, de mulheres brancas, privilegiadas, que empregam e exploram mulheres pretas, pobres, né? Então é muito interessante a gente ver o quanto é importante a gente olhar para toda a questão das pessoas, né? O lugar de onde elas vêm, a cor da pele, o gênero, né? A orientação sexual, tudo isso, né? Porque a gente está falando de humanos, de sujeitos, com suas particularidades, né? Dá pra gente colocar tudo num lugar só. Assim como não dá pra pensar juventude, juventudes, tem várias juventudes, a gente vai pensando no feminismos, psicanalizes, né? Porque é uma diversidade, não existe um saber fechado, né? A gente tem essa ilusão, né, de que vai aparecer um saber fechadão. Pronto, encontrei a resposta do universo. Não é assim. Seria muito chato se fosse. Devem contar. Bom, é complicado decidir o quanto a mulher é relegada à função de administradora do oikos, enfim, do lar, e o quanto ela pode estar a fim de compartilhar este poder, porque é um extraordinário poder. Na cultura islâmica, por exemplo, as mulheres não têm nenhum poder na praça, mas na casa são completamente dominantes. Essa é uma questão para ser levantada. E outra coisa que me interessa é esse fenômeno, que é tão facilmente criticado e até satirizado da mulher que, aos 60, 70 anos, tem que continuar ninfeta, digamos assim, ou que precisa malhar e manter um físico 20 anos mais jovem se for possível. Eu tenho uma posição ambivalente quanto a isso. Porque, por um lado, sim, é mais uma jornada. É a jornada da amante, além da jornada da esposa, da mãe, da profissional. Mas, por outro lado, existe o fato de que a mulher pode ser desejada. O fato de que a mulher pode ser desejada, ser objeto de desejo. Ou seja, desejar o desejo do outro. Aliás, é o último desejo que nós realmente temos, tanto homens quanto mulheres. Para mim, é uma novidade sempre altamente positiva. O problema é que a partir da segunda metade do século XX, os homens também passaram a ter. Um pouquinho sim, né? Maria Homem, fica barrigudo aí na frente da TV que eu largo você, entre aspas, né? Contar exatamente, os homens descobriram, a partir dos anos 60, que eles têm um corpo. Olha que louco isso, né? Os homens descobriram que a partir dos anos 60 eles têm um corpo. Porque até então, e acho que isso ainda está bem presente, de forma inconsciente, claro, não de forma clara. A gente fala o que a gente vê na linguagem, o que a gente vê no sofrimento psíquico, o que a gente vê nos conflitos familiares relacionais que eu escuto, o que a gente vê na sociedade, nas notícias de jornais, no filme, na literatura, na cultura. Né? Ainda está muito presente a ideia de que o homem se reduz muito ao falo, né? Que, na verdade, o falo não seria nem propriamente o pênis. A gente entrar numa discussão mais longa que não dá para colocar aqui agora. Também é uma ilusão. Acreditar que o poder, o falo, é o pênis, já é, vamos dizer, como eu posso dizer assim, de forma bem selvagem, um certo delírio de que o falo existe, ele é palpável, né? Palpável é uma ótima palavra, inclusive, para falar disso, né? Mas, aqui dizendo, a ideia de que o homem é o falo e a mulher tem um corpo objetificado, claro, né? Um corpo objeto. E muita ideia daquele do homem como falo, né?
Mas assim, me parece, né, que o corpo da mulher, a mulher inteira, né, objetificada, é um corpo que não deseja, no imaginário misógino popular, mas um corpo só para ser utilizado. E a gente tem um problema. Daí começam as violências, né? Não é incomum, acontece, né? Quando eu vou colocando essas ideias, essas questões, vem uma força que vai dizer não, né? Que vai querer combater, que vai querer... que vem até raivoso, né? Muitas vezes, né? Que parece que não escuta, que aqui são mais, assim, algumas afirmações que a gente vai percebendo, mas também abrir o campo, né? Reticências, interrogação, porque tem uma ofensiva, né? As pessoas se ofendem, os homens se ofendem, né? Então todo homem é violento. Não é isso que está sendo dito. A gente está falando de estruturas e de reproduções dessas estruturas na linguagem, nas ações, na prática. Eu falei muito agora há pouco. Então, olha só, né? Surgiu essa coisa do corpo agora. E eu tenho tido algumas trocas com amigos, com colegas, com parceiros. E vem me surgindo muito essa ideia do corpo, né? Corpo masculino, de pensar um pouco mais. Corpo feminino também. Corpo que não está em nenhum em outro, né? A gente pode falar disso mais adiante, já estamos falando um pouco. A ideia de corpo não como substantivo, mas como verbo. Né? A gente ir corporificando um pouco mais as coisas. Sair um pouquinho da linguagem verbal, né? Que o corpo também tem linguagem. E tirar o corpo da performance, talvez, né? Seria talvez um ideal, assim. Acho que é uma coisa que pode guiar, sabe? E construindo essa ideia. Não é simples, né, claro. Mas a gente tem literatura para ajudar, a gente tem um mundo aí para explorar. Que é tirar o corpo da performatividade. Muitas vezes a sexualidade é muito performática. Inclusive, falando como homem, né? A gente tem aí modelos pornográficos de performance masculina, né? Mais uma vez aqui não é dizer como as pessoas devem praticar sua sexualidade, mas a gente fica muito preso numa robotização também. Não tem de fato ali uma vivência corporal, talvez, porque a gente vai colocando nosso corpo nessa linha de produção, né? De produzir masculinidade, produzir feminilidade, produzir performance sexual, produzir performance de trabalho, produzir performance aqui nos vídeos, né? E assim, né? Eu acho que uma coisa também que está bem presente assim nos meus debates que eu tenho feito com amigos, que é uma coisa bem interessante que eu inclusive peguei muito escutando aquela Rita Von Hunt, né? Uma drag professora, crítica literária, muito interessante, vocês devem conhecer, né? E ela traz a ideia de que todo mundo de alguma forma faz um drag, né? Todo mundo é drag, né? Olha só que polêmica essa ideia. Não é polêmica, não. Ela traz até um exemplo genial, que é do médico. Não é nada mais drag do que o médico, né? Ele coloca ali seu jaleco, estetoscópio, vai performatizar. Isso é inconsciente, não estou falando de fingimento aqui, né? Vamos pensar aí como a gente vai fazendo esse drag sem perceber, né? Drag de psicólogo, né? Não aqui exatamente no totão como psicólogo, não. Aqui é mais um espaço de associação livre para falar de psicologia, psicanálise, tudo bem. Mas ainda assim, a gente vai criando esses drags, essas performances, que pode ser legal, pode ser criativa, não mecânica e robótica, né? Armaduras, a gente às vezes usa como armaduras. E uma armadura serve para quê? Para se defender, né? Olha só, né? Vim para outro lugar. Acho que nem estava falando muito disso aqui, mas tudo bem. A gente vai abrindo, né? A ideia não é fechar, é abrir. E a Maria me coloca aqui. E um corpo desejável, não só um corpo de exploração do outro, de força ou de guerra. Aí, ó, que eu tô falando um pouquinho, né? A Maria me coloca inclusive essa ideia do homem agora tendo um corpo desejável, ou seja, os homens estão se cuidando mais assim no sentido de
Não só se aquele cara, o falo que vai atrás de um corpo para explorar, mas também ele se dá conta de que ele também é objeto do outro, da outra, enfim. De que sim, ele tem um autocuidado de si também, pensando no olhar do outro e no desejo do outro. Isso parece tão banal, mas assim, a gente pensando na história, a gente pensando nos conflitos subjetivos que envolvem isso é bastante interessante para a gente ir norteando o nosso caminho. A gente ir pensando em outras formas de existir, de ser, né? E aí a Maria vem, né? Um corpo desejável, que não é só um corpo de exploração do outro, no sentido, né, da força e da guerra. A gente entra um pouquinho na mecanização, na lógica de trabalho da exploração do corpo, da guerra, né? Da guerra, muito associada ao masculino. E, digamos, né, criado pelo masculino, a guerra, né? Mas isso é um assunto que rende muito. Eu vou terminando aqui por enquanto, que já ficou longo o vídeo. Eu agradeço aí, apareceu algumas pessoas, apareceu uma que já saiu, acho que eu vi uma coisa que não gostou aqui, tudo bem. Mas é isso. A gente vai continuando aqui, uma hora ou outra, e vamos abrir. Né? A ideia aqui é abrir, se repensar sempre. Pode ser bem legal.